Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Português, que vamos ver concordância entre artigo, substantivo e adjetivo. Matemática, vamos continuar com gráfico. E história, raízes africanas. Então, peguem aí esses 3 livros: português, matemática e história. Português, página 199. Abre aí. Eu vou abrir aqui. Já encontrei. Vamos lá, página 199. A concordância entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. Nós já vimos o que é o substantivo, já vimos o que é o adjetivo, já vimos o que é o artigo, né? Então, quando a gente junta esses 3, eles têm que concordar um com o outro, tanto em gênero quanto em números. Lembra lá dos artigos que eu tenho que fazer, tem o, a, os, as, porque é masculino, feminino, plural e singular. Assim, eu também tenho que concordar o substantivo e o adjetivo. Aqui ele traz uma frase, ó: Claudinha comprou um livro lindo para sua filha. É o artigo que está no masculino e singular. Livro é o substantivo que está no masculino e no singular. E lindo é o adjetivo que está no masculino e no singular. Teria como ser assim, ó: Cláudia comprou os livros lindo para sua filha? Não, porque não teria concordância, que é o que a gente fala. Por isso que sempre que você for escrever algo, falar algo, tem que ter essa concordância. Se for no plural, tem que ter toda a concordância da frase no plural. Se tiver no masculino, tem que ter toda a concordância no masculino, assim como no feminino e como no singular, ok? Passando para a atividade, vamos fazer juntos, tá? Atividade de hoje. Então, vamos lá. Observe a capa do livro ao lado. Então, aí tem esse livro, A Mala Encantada, tá aí no livro de vocês. Aí vem as perguntas. O nome do livro é formado por quantas palavras? Então, A Mala Encantada, por 3 palavras. Letra B. Cada uma delas tem uma função diferente, de dar o objeto, caracterizá-lo e determiná-lo. Quando são essas palavras e como elas são chamadas? Então, nós temos a mala encantada. São chamadas, respectivamente, de artigo, substantivo e adjetivo. Então, o a é o artigo, o mala é o substantivo e o encantada é o adjetivo, ok? Passando para número 2, na página 200, a gente tem aí, ó: siga o caminho do primeiro quadro no segundo quadro e descubra o que deve haver entre o artigo e os substantivos. Então, vocês vão seguir, vai reto, desce, vai pro lado, sobe e vai de novo, que aparece a palavra concordância. Então, entre artigo, substantivo e adjetivo deve ter concordância, ok? Questão número 3, tá assim, ó: inclua os adjetivos adequados nas frases. Circule o adjetivo e sublinhe os substantivos aos quais se refere. Então, a gente completa com a, o, as, os, uma, uns ou umas. Vamos circular o substantivo. Isso. Circule o adjetivo, então vamos circular o adjetivo, desculpa aí, e sublinhar, que é passar o traço embaixo dos substantivos. Que vai ficar desta forma aí, ó: comprei uma linda, eu circulo o que é adjetivo, e casa, que é o substantivo, na praia de Porto de Galinhas. Letra B, completei com o artigo. Reunião na casa é o substantivo e nova é o adjetivo para casa. De Yasmin só acabou às 18 horas. Letra C, completo com uns, que é artigo. Animais é substantivo. São muitos doces, circula, que é o adjetivo. Outros não. Por último, meu programa, substantivo. De TV favorito, então favorito é adjetivo para programa, é o jornal. Aqui na letra D, a gente não precisou completar com nenhum artigo, ok? Então, façam aí para a gente passar para número 4. Questão 4.
Complete as frases com os adjetivos do quadro. Aí eu tenho lindas, famosos, aplicada, azul e valiosa. Porém, a gente tem que fazer os ajustes necessários para que concordem com os artigos e os substantivos das frases. A palavra lindas, ela está no feminino e no plural. Só que aí, quando você lê a frase que for para completar, você tem que ver se ela vai continuar no feminino e no plural ou se ela vai mudar. Então, vamos lá, ó, que fica desta forma. Os garotos são estudantes aplicados. Lá está aplicada. Então, aqui nós fizemos a concordância, passamos para o masculino e para o plural. Lá estava no feminino e no singular. Letra B. O casamento de Luísa foi muito lindo. Lá nas palavras está lindas. Lá estava no feminino e plural. Aqui nós passamos para o masculino, porque é casamento. O substantivo é casamento. E para o singular. Letra C. Ganhei um quadro valioso de uma pintora famosa. Valioso. Lá estava valiosa, estava no feminino, então nós passamos para o masculino, porque é quadro é masculino. E pintora famosa, lá está famosos. Além de estar no masculino, ainda está no plural. Então, nós passamos para o feminino no singular. E letra D, as sandálias de mamãe são azuis. Lá está azul no singular. E nós vamos passar para o plural, porque são sandálias. Ok? A outra página nós fazemos amanhã, 201. Agora passamos para matemática. Peguem o livro de matemática e coloquem na página 206. Sobre gráficos. Ó, achei rapidinho. Já achou o seu aí? Podemos? Questão número 2. Veja o gráfico do peso dos filhos de seu Alexandre e Dona Renata. Então, aí nós temos Alice, Esté, Júlia e Marcos. E os pesos de cada um. Que vem as perguntas. Qual dos filhos é o mais pesado? Então, a gente vai lá no gráfico, olha qual que é o mais pesado, que é Marcos. Letra B. Quantos quilos pesa Alice? O que a gente faz? A gente vem aqui em Alice. A gente vem aqui em Alice e vê o peso dela, que é 60 quilos. Então, a Alice pesa 60 quilos. Vão fazendo aí, viu? Letra C. Quem é Quem é a filha que pesa menos? Então, a gente vai lá e vê qual das barras está menor, que é a barra amarela, que é a Esté. Então, Esté pesa menos. E por último, qual é a diferença do peso entre o filho que pesa mais e a filha que pesa menos? Então, para a gente ver a diferença, a gente vai pegar o peso de Marcos, que é 70, menos o peso de Esther, que é 30. Então, 70 menos 30 é igual a 40. Então, a 40... Gente, o Paulo tá enrolando a língua tudo. A diferença é de 40 quilos. Aí a gente passa para número 3, onde a gente tem um gráfico linear. Observe o gráfico a seguir e responda as seguintes questões. Então, aí a gente tem um gráfico linear de vendas de material escolar. Então, vamos lá. Letra A. Que tipo de gráfico está sendo representado? A tia Paula já falou, né? Gráfico linear. Letra B. Em sua opinião, por que os dados acima foram representados nesse gráfico? Então, uma resposta pessoal, mas eu coloquei aqui, ó, que é a comparação. Então, o gráfico linear, ele serve para comparar uma quantidade com a outra. Então, se vocês observarem aí, tem duas linhas de cores diferentes, que dá para você ver, de estojo teve essa diferença, e já aumentou na caixa de lápis de cor, já diminuiu, aí o azul aumentou um pouquinho, já o vermelho já diminuiu muito em lancheiras. Então, o gráfico linear, ele serve para comparação de dados, ok? Questão número 4, na próxima página.
página 207. Em 4 meses, uma fábrica vendeu algumas borrachas. Veja, aqui eu coloquei o gráfico que tem os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Tem 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. E as barras, que é um gráfico de barras na horizontal. Letra A. Quantas centenas de borrachas essa fábrica vendeu no mês de março? Se é centena, é de 100 em 100. Então, vendeu 8 centenas. A gente observar aqui, mês de março, 800. Se está perguntando em centenas, 8 centenas. Letra B. Em qual mês a fábrica vendeu 3 centenas de borracha? Então, se é 3 centenas, 300 no mês de fevereiro. Ixi, a tia Paula colocou letra C. Vamos aqui para a letra C, desculpa aí. Quantas borrachas foram vendidas no mês de abril? Aqui já não está perguntando em centena, está perguntando a quantidade normal. Então, abril, 700 borrachas. E na letra B, 3 centenas no mês de fevereiro. Letra D. Em qual mês a fábrica vendeu mais borrachas? Então, aqui com 800 borrachas no mês de março. E para finalizar, a última questão. Não temos mais. Questão número 5. Temos aí um gráfico de pictórico, que é o gráfico representado por meio de desenhos, que aí são desenhos de livros. Então, está relacionado a livros. Uma escola comprou alguns cadernos para doar a seus alunos. Observe o gráfico e responda. Letra A. Qual foi a turma que recebeu mais cadernos? Então, se a gente ver aqui a quantidade, a turma do 5º ano. Letra B. Quais foram as turmas que receberam menos cadernos? Então, aqui a gente tem duas turmas com a mesma quantidade de cadernos, que é 150. Então, do 2º e do 4º ano. Letra C. Qual foi a turma que recebeu 250 cadernos? A gente vem aqui, ó, 250. O que está aqui é a turma do 1º ano. Quantos cadernos o 3º ano recebeu? Então, a gente vem aqui em 3º ano, sobe o gráfico e vê a quantidade, que foi 300 cadernos. Respondam, por favor. Não deixem nenhuma atividade sem responder, tá bom? Vamos lá, questão número 6. Observe o gráfico e escreva a resposta das perguntas apresentadas. Então, vamos aí. Aí a gente tem um gráfico de cores prediletas da turma de Dona Irene. Então, tem azul, rosa, vermelho, amarelo, verde e laranja. A gente vem para as perguntas. Qual a informação apresentada no gráfico? Então, sobre o que esse gráfico fala? Sobre as cores prediletas da turma de Dona Irene. Sempre que perguntar qual a informação, vocês têm que olhar o título do gráfico. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem o título do gráfico, igual lá do mapa. Letra B. Você acha que ficou fácil compreender o gráfico? Por quê? Aí é uma resposta pessoal. Mas para mim ficou fácil porque, além de estar as cores e as quantidades, cada barra está da cor que está representando. Então, o azul, a barra está pintada de azul, o rosa, a barra está pintada de rosa. Então, ele ficou colorido. Letra C. Você acha que há alguma maneira de representar essas informações melhor que o gráfico? E aí, também é uma resposta pessoal. Você acha que o gráfico tá bom ou você faria de outra forma, que no caso a tabela? O que vocês acham aí? Eu prefiro o gráfico do que tabela, apesar que a tabela também é bem facinho de olhar. Então, respondam. E, por último, número 7, observe o gráfico com metas de uma fábrica de garrafas plásticas. Então, aí nós temos o título, né? Produção de garrafas plásticas. De vermelho é a meta, é o que eles querem alcançar. E de verde é a produção. Então, aqui em janeiro, a meta ficou acima da produção. De junho, a produção ficou acima da meta. E de dezembro, a produção ficou bem abaixo da meta. Qual o único mês em que a produção superou
as expectativas da média, que é o mês de junho, onde a meta era 2.000 e a produção foi 2.130. Ok? Ok. Respondam para a gente passar para a história. História, página 132. Já passei. Raízes africanas. Prestem atenção. Os negros eram trazidos para o Brasil em navios negreiros para servirem de mão de obra escrava. Os africanos pertenciam diferentes regiões da África e possuíam crenças, idiomas e culturas diferentes. Assim como os indígenas, os negros também resistiam à escravidão. Porém, o tráfico, aqui é o, tá? Porque na hora que a tia Paula foi digitar, o P tá pertinho do oi, ficou errado. O tráfico de escravos negros prosperou. Então, ele deu certo. Quando fala prosperou é porque deu certo o tráfico de escravos, né? Então, eles traziam mais escravos negros. Os escravos viviam em habitações chamadas de senzalas. Então, coloca para mim, lá na página 133, tem uma faixa rosa, que é essa daqui, ó. Aqui, ele fala sobre os quilombolas. Os quilombolas, eles foram lugares onde os africanos, eles fugiam dessas senzalas, né, dessa escravidão, e se escondiam nesses quilombos. E o mais conhecido, mais famoso, é os quilombos dos Palmares. Aí também tem a língua africana, né, o vocabulário, maracatu, batuque e agogô. E virando a página, tem aí alguns exemplos de orixás, que era associado aos santos católicos. Então, ó, mesmo os escondidos, lá no comecinho, acompanha aí, os escravos africanos preservaram seus costumes, como a dança, comida e festa. Eles eram proibidos de praticar sua religião. Então, muitos dos deuses africanos foram associados aos santos da Igreja Católica, para que eles pudessem exercer sua fé disfarçadamente. Então, aí tem vários nomes de santo e os nomes que os africanos chamavam, ok? Agora a gente tem aí também, ó, na página 135, sobre a culinária. Ó, temos acarajé, vatapá e inhame, que são de raízes africanas, e de dança, temos a dança, a música, ó, os instrumentos, batuque, samba e berimbau. Passando agora para a atividade, vamos lá responder juntos também. Questão número 1. Como a cultura africana foi Nossa, tia Paula falando tudo errado. Como a cultura africana foi trazida ao Brasil? Então, chegou através de tráficos dos negros. Então, com o tráfico, eles trazendo os negros para o Brasil para trabalharem para eles, né? Ser a mão de obra. Questão número 2. Como eram tratados os negros quando chegaram ao Brasil? Boa parte deles trabalhavam nas lavouras das grandes fazendas e sofria castigos físicos quando se rebelavam contra a dura rotina de trabalho imposto. Então, isso aí era o que acontecia com eles quando eles chegavam ao Brasil. Na questão número 3, nós não vamos fazer, que é só para conversar. Questão número 4, resposta pessoal. Pesquise e escreva. Então, vocês vão pesquisar danças africanas, comida das culinárias africanas e brincadeiras infantis africanas. Então, pega aí o celular, o computador de vocês, pesquisa e responde. Questão número 5. Marque a afirmativa correta. Então, a única afirmação incorreta, não é correta, é incorreta, é a primeira, segunda, terceira, quarta. A quarta frase. Os escravos não tiveram oportunidade de viver sua cultura enquanto era escravizado. Então, essa daí era a incorreta. Na questão número 6, eu não coloquei ela aí, mas ela vai ser o trabalho de história, uma parte do trabalho de história, tá bom? Que vocês vão fazer
sobre a lenda e também sobre essa questão aí da número 6, que eu vou mandar para vocês semana que vem. E na questão número 7 tem aí a música, Canto das Três Raças, e lá embaixo da música tem encontre na canção duas das raças citadas e sublinhe. Aí eu coloquei o trecho que tem índio e tem os negros. Então aí vocês vão ler e vão sublinhar índio e negros. Negro, né? Não está no plural. E na questão número 8 também é uma resposta pessoal, onde vocês vão conversar com os pais de vocês sobre a opinião que vocês têm sobre isso, que é o que você acha a respeito do preconceito racial. Então, vocês vão pesquisar sobre o preconceito, o que você acha sobre isso, e escrever aí na questão número 8. Com isso, nós finalizamos nossas atividades de hoje. A atividade de hoje foi bem longa, né? Ok? Até amanhã, tchauzinho, e um beijão para vocês.